Olá pessoal, tudo bom? Então, dando sequência aqui nas nossas aulas de física, a gente vai começar a conhecer hoje um cara muito importante na física, né? Que são os vetores, tá bom? Mas para a gente primeiro entender o que é vetor, primeiro a gente tem que saber definir muito bem o que é uma grandeza física, tá? Então, basicamente, grandeza física é qualquer coisa que a gente pode medir de alguma maneira. Por exemplo, o tempo pode ser medido, então é uma grandeza física. A distância, massa, né? Tudo isso pode ser medido utilizando algum instrumento de medida, certo? E agora a gente vai ver que essas grandezas podem ser classificadas em dois tipos: as grandezas do tipo escalar e as grandezas do tipo vetorial, tá bom? Então vamos começar pelas grandezas escalares, que são aquelas com as quais a gente já está acostumado, tá? Então a gente fala que uma grandeza escalar fica completamente definida, né? Bem explicada, bem entendida, quando a gente fornece sobre ela, bem explicada, né? Duas informações. Um número, tá? Acompanhado de uma unidade de medida, tá certo? Quando a gente coloca um número acompanhado de uma unidade de medida, a gente está fornecendo o módulo daquela grandeza. Por exemplo, quando eu vou medir temperatura, né? A temperatura do corpo humano é em torno de 36 graus Celsius. O 36 aqui é o meu número, né? O valor numérico. E o grau Celsius é a unidade de medida. Então, eu acabei de dar o módulo da temperatura, também conhecido por intensidade dessa temperatura. E um detalhe, só com essas duas informações, a temperatura já está bem explicadinha, já está bem compreendida. Eu não tenho que complementar com mais nada. Outro exemplo, o tempo, né? Quando eu falo que para ir de uma certa cidade até outra gastam-se 2 horas, já está bem explicado isso daqui, né? Olha, hora é a unidade de medida, 2 é o valor numérico, só com isso daqui a minha grandeza já está bem explicada, não preciso de mais nenhuma informação. Massa, né? Eu vou lá, subo na balança, ou então eu compro um pacote de arroz e lá na embalagem está dizendo que aquele pacote de arroz tem 5 quilogramas. Quilograma é a unidade de medida, 5 é o valor numérico, e só com isso daqui a minha grandeza já está bem definida, já está bem explicada, tá? Então todos esses caras aqui são exemplos de grandeza escalar, tudo bem? Mas nós temos algumas grandezas que precisam de mais informações para ficar completamente definido, para ficar completamente explicado, tá? Mas como assim? Por exemplo, se eu pergunto para uma certa pessoa como que se faz para chegar da casa dela até a escola, né? A partir da escola para chegar na casa dela. E essa pessoa responder: minha casa fica a 500 metros da escola, então a escola está aqui, né? A partir da escola, eu posso andar 500 metros seguindo uma certa rua, não é? Eu posso andar 500 metros para o outro lado, eu posso vir 500 metros atravessando a praça, eu posso vir 500 metros seguindo uma rua, 500 metros seguindo outra rua. Ou seja, só com esta informação, 500 metros, só com o valor numérico, a informação está incompleta, né? A primeira pergunta que nos vem em mente é o seguinte: 500 metros para onde, né? Para onde que eu tenho que andar 500 metros a partir da escola para chegar na casa dessa pessoa? Quando eu preciso dar essa informação, né, responder a perguntinha para onde, eu estou trabalhando com uma grandeza do tipo vetorial, certo? Então, uma grandeza vetorial, para ficar definida completamente, né, bem explicadinha, nós precisamos dar uma orientação para ela, certo? Responder a perguntinha para onde, tudo bem? Tá? Quando a gente responde esta perguntinha aqui, o para onde,
nós estamos dando a orientação da grandeza vetorial. E ela vai ser completamente definida por 3 informações muito importantes, né? Que são o seu módulo, também chamado de intensidade, certo? A sua direção e o seu sentido, tá? O módulo, galera, a gente já está acostumado a trabalhar com ele, que é o número acompanhado da unidade de medida. Os nossos 500 metros, tá? Mas, para eu definir completamente a minha grandeza vetorial, eu tenho que dar ainda mais 2 informações. A direção e o sentido compõem a parte de orientação da grandeza, tá? Eu tenho que dizer se a posição que eu vou me mover é na horizontal, é na vertical, é na diagonal, certo? E o sentido pode ser para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo e por aí vai, norte, sul, tá? Então repara uma coisa, uma direção, né? Cada direção, deixa eu limpar aqui o slide. Então cada direção possui, possui 2 sentidos, tá? Imagina a direção como se fosse uma rua de mão dupla, tá? Vou pegar aqui a direção horizontal, por exemplo. Vou desenhar aqui em cima. Eu posso ter aqui horizontal, certo? Indo para a direita e horizontal indo para a esquerda, tá certo? Se eu não olho essa parte de setinha aqui, olho apenas o segmento de reta que eu tive que desenhar, eu tenho apenas a direção. A partir do momento que eu completo com uma setinha, esta setinha aqui que me fornece o sentido da minha grandeza vetorial, tá certo? Aí, toda a grandeza vetorial é representada por um vetor, tá? Então, definição, né? O vetor é um ente matemático, ou seja, alguém lá da matemática que a gente usa aqui na física, que é caracterizado por um conjunto de características. Nossa, olha só, caracterizado por características. Ele vai estar completo, tá? Um vetor vai estar completo quando eu passo dele aquelas 3 informações que a gente viu agora há pouco. O comprimento dele, né, o módulo ou intensidade, tá certo? A intensidade, a direção e o sentido dele, tá? Ele é representado graficamente de um jeito mais bonitinho, mais simplificado. Eu posso desenhar um vetor, tá? Representar graficamente é desenhar o vetor. Como? Por um segmento de reta orientado. Como a gente viu agora há pouco, eu posso representar um vetor por meio de uma setinha, certo? Para fazer essa setinha, eu pego uma reta suporte que fornece a direção, ó. Eu peguei uma reta suporte horizontal, certo? Então tá aqui a minha direção. E nessa reta suporte eu desenho a minha setinha que vai estar caracterizando o meu vetor. Então essa setinha que a gente acabou de desenhar é o meu vetor, tá? O vetor, galera, deixa eu limpar aqui os slides. Repara uma coisa. Temos aqui a minha reta suporte, que está na horizontal, certo? O sentido é dado, então, por essa setinha. E o módulo é o tamanho que eu vou representar um vetor. É claro, eu não vou desenhar, por exemplo, uma setinha de 500 metros, né? Quando eu tenho um vetor muito grande, eu posso utilizar uma escala, certo?
Então, eu posso, por exemplo, dividir esse vetor aqui em 2, 3, 4, 5 pedacinhos de mais ou menos o mesmo tamanho. Aqui não saiu muito certinho, mas com régua dá para você fazer certinho. E falar que cada pedacinho desse aqui equivale a 100 metros. Tá certo? Uma grandeza vetorial, então, né? Quando eu vou representar um vetor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a setinha do vetor, tá? Então, uma grandeza vetorial é representada, né? É nomeada. Eu vou dar um nome para um vetor da seguinte maneira. Nomeada. Uma letra, tá? Eu vou escolher uma letra para representar o meu vetor. Então, tenho aqui um vetor V, um vetor F, um vetor D, tá? Tanto faz letra maiúscula ou minúscula, tá certo? E, extremamente importante, em cima do vetor, em cima do nome do vetor, eu vou colocar uma setinha apontando para a direita. Não importa se o vetor esteja apontando para baixo. Vou dar o nome para ele, por exemplo, vetor x. Então, ponho o x, setinha em cima, e a setinha está direcionada para a direita. Tá? Então, isso aqui é universal. Se a pessoa vê uma letra com uma setinha em cima, já sabe, isso aqui está representando um vetor, né? Isso aqui está representando, está dando o nome de um vetor, que foi batizado de vetor A. Tudo bem, então, galera? Todo vetor tem, então, uma origem, que é onde ele começa, e uma extremidade, que é onde ele termina. Então, ó, essa bundinha aqui do vetor, que é onde ele começa, é a origem dele. Temos aqui, então, o vetor V, a origem dele é essa parte aqui. E essa cabecinha do vetor, a pontinha da seta, é a sua extremidade, né? É onde ele termina, para onde ele está apontando. Tudo bem? Isso aqui é bastante importante que nós vamos utilizar quando formos falar de vetor resultante, tá bom? Alguns exemplos de grandeza vetorial. O deslocamento, tá? Quando eu falo assim, ó, ΔS é igual a 100 metros, só com isso aqui eu estou dando o módulo do vetor, o tamanho do vetor, tá? Quando eu vou dizer 100 metros, por exemplo, para a direita, né, mostrar que o cidadão saiu da casa dele até na escola, eu vou ter aqui um vetor deslocamento, tá? Posso chamar ele de D, e aí eu tenho a informação completa. O cara andou 100 metros da escola, da casa dele até na escola, tá? Outro exemplo é a velocidade, tá certo? Quando a pessoa está se movendo numa pista, por exemplo, 100 quilômetros por hora, repara que aqui ele está me colocando uma escala, né? Nessa imagem aqui, cada 1 centímetro corresponderia a 90 quilômetros por hora. Repara que ele está se movendo para cá. Olha para onde que a setinha está apontando a velocidade. Quando ele virar a curva, repara numa coisa. O tamanho da setinha diminuiu aqui na curva, tá? Lembra que tem que manter a escala? O desenho tem que ser proporcional à intensidade do vetor? E olha só, aqui ele está indo mais rápido, tá? Então, a velocidade é uma grandeza vetorial porque a setinha está mostrando para onde o carro está indo, tá? E, voltando aqui nas características do vetor, né? Eu tenho isso daqui, né? Eu tenho que dar, quando eu vou caracterizar um vetor, eu tenho que passar essas 3 informações dele. O módulo, a direção e o sentido, certo? Então, observe esse vetorzinho aqui, ó. Esse aqui é o vetor B. Para eu dar o módulo do vetor, eu tenho 2 maneiras. Ou eu coloco a letra que representa o vetor sem a setinha em cima, 8U de unidades, tá? Essa aqui acaba sendo a maneira mais utilizada, né? Colocar a letra que representa o vetor sem a setinha em cima, ou colocar ele entre 2 barras, com a setinha em cima, entre
duas barrinhas, que é aquela representação matemática de módulo que a gente já conhece, tá? Então, 8 unidades. A direção, eu olho para a setinha e esqueço a pontinha dela. Ó, esqueço essa pontinha aqui. Faz de conta que não tem. Repara que o meu vetor é horizontal, certo? Já o sentido do vetor, para eu poder definir o sentido, agora sim eu pego e olho para a setinha. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. O sentido eu olho para a setinha. A setinha está apontando para a esquerda. Ou, como costuma aparecer bastante, para o oeste. Tá? Então, aparece bastante aquela representação da rosa dos ventos, né? Norte, sul, leste e oeste. Né? Isso aqui, volta e meia, aparece em exercício também. É bom dar uma recordada, tá certo? Outro exemplo, olha esse carinha aqui. Eu tenho aqui um vetor A, né? O módulo dele vai ser 15 unidades, tá? O tamanho dele. A direção, como que eu faço para encontrar a direção? Esqueço a setinha e olho a reta suporte dele. A direção desse vetor aqui é inclinada, ou, se eu quiser usar a palavra mais bonitinha, oblíqua. Já o sentido, agora sim eu tenho que olhar lá na pontinha do vetor. Agora eu tenho que olhar para onde a extremidade está apontando. Então, o sentido desse vetor, ele está para a direita e para cima, é uma combinação dos dois, tá? Se eu quiser fazer bonito, né, lembrar de norte, sul, leste e oeste, né, eu posso vir aqui e me lembrar também dos pontos colaterais, né? Temos os pontos cardeais e os colaterais. Entre o norte e o leste é o nordeste, que é o NE. Entre o sul e o leste é o sudeste. Entre o sul e o oeste é o sudoeste. E entre o norte e o oeste é o noroeste. Então, a gente pode falar que este vetor está direcionado, né, tem sentido para o nordeste. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, por enquanto é isso daqui, tá? A gente vai ver mais coisa em outras aulas. Por enquanto, bons estudos a todos.